Shalom Lekulam, Shalom Sadikim, estamos começando mais um Shiur da semana e hoje abordando um tema que é dúvida de muita gente, algumas pessoas que entraram em contato conosco ao longo dessa semana e que manifestaram assim as suas dúvidas, o seu desejo de saber um pouco sobre a origem, afinal de contas, qual é a verdadeira origem dessa crença, não é, conhecida no cristianismo como a Santíssima Trindade, né? Isso, claro, a gente, como o próprio título do texto do vídeo está dizendo, é um atentado, né? Um atentado à fé judaica, uma vez que a fé judaica é uma fé puramente monoteísta, e quando eu falo puramente, é porque se dizer monoteísta é uma coisa, ser de fato monoteísta é uma coisa completamente diferente. Porque quando mensuramos Deus dentro de certas características, por si só, quando imaginamos Deus dentro de uma característica, por si só, já damos o primeiro passo na direção da idolatria, porque o Deus que nós acreditamos é um Deus que é crido dentro da fé judaica como um Deus que não tem forma antropomórfica, ok? Não tem forma humana e não pode ser chamado de uma entidade finita. Ele é uma entidade infinita. É até um pouco estranho a gente falar que Hashem é uma entidade, né? Uma entidade. As pessoas estão acostumadas a esse termo como algo utilizado aí nas religiões, enfim, espírita, coisas do gênero. Entidade, o termo entidade em português significa um ser. Eu sou uma entidade pensante, eu sou uma pessoa, ok? Só que usar o termo pessoa para Deus pode gerar uma dúvida. Não é errado, né? Se referir a Deus como a pessoa de Hashem, enfim. Mas o termo pessoa pode ser um termo que leve a uma interpretação difusa, uma interpretação confusa. Então, Hashem é a entidade por trás desse termo, né? Que não é exatamente um nome, o termo Deus. E eu quero aproveitar para dizer que o termo Deus tem origem na palavra theos em grego e não tem nenhuma relação com o nome próprio de uma divindade grega chamada Zeus, tá? Não tem de fato nada a ver. Deus é um termo genérico e quando com letra maiúscula, usado nas línguas ocidentais, refere-se ao Deus da Bíblia. Ok? Quando usado com letra minúscula, refere-se a deuses no sentido geral. Então, referir-se a Hashem como Deus não é considerado errado à luz do judaísmo. Temos por costume, é um costume, utilizar a palavra Deus sem a letra E, colocando D-us ou D''us. Por que isso? Da onde vem isso? É obrigado a fazer isso? Não é. A maioria das literaturas judaicas utiliza essa forma de escrever peculiar, mas, por exemplo, no Humash, traduzido para a língua portuguesa, isso não acontece. Ok? Muito porque o Humash é uma literatura que, embora traga a Torá e as Megilot, é direcionada a todo o público das três principais religiões, principalmente o cristianismo e o judaísmo. Quando a editora elaborou esse material, ela também pensou nas outras religiões que iam fazer uso disso. E escrever Deus com traço poderia popularizar esse costume fora do âmbito do povo judeu. Então essa é uma preocupação judaica. Mas por que fazemos isso? Para diferenciar, apenas para dizer que esse Deus é o nosso Deus. E também como uma forma de respeito. Escrever Deus num pedaço de papel, depois jogar fora. Então isso não é considerado pecado, né? Enfim, mas é um costume, vamos dizer assim, um costume.
para a gente honrar o nome de Hashem, né? Embora Deus não seja o nome de Hashem. O nome de Hashem registrado na Torá é o chamado tetragrama, né? Yod, He, Vav, He, e que foi revelado a Moshe Rabbeinu e cuja pronúncia vocálica não se conhece atualmente, apenas a forma consonantal. É formada por 4 consoantes. O Yod, que é o Y, que o Y é uma consoante, não é uma vogal, tá? Isso é só uma informação linguística. O Re, que equivale ao H. O Vav, que algumas pessoas colocam como V ou como W, e H novamente. Que é o Re. Então, Yod, Re, Vav, Re são 4 letras. Como o hebraico não possui vogais escritas da mesma forma como as consoantes, as vogais são anotadas na forma de acentos, vou chamar assim para você entender, nós chamamos diacríticos ou nekudot, né? Embaixo, ou sinais massoréticos, porque foram os massoretas que colocaram. Então aparece lá alguns acentos subscritos ou supraescritos que denotam as vogais, né? O som vocálico das consoantes. Contudo, no tetragrama não se fez isso, colocou-se os diacríticos da palavra Elohim ou os diacríticos da palavra Adonai. Adonai significa Senhor com letra maiúscula. Hashem, nosso Deus. Adonai só se refere a Hashem e a nenhum outro ser ou nenhuma outra pessoa. E Elohim é a palavra hebraica para Deus, ok? Que nós usamos na língua portuguesa, Deus. E como lá no Gênesis é a primeira vez que aparece a palavra Elohim, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim vet haaretz. E no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí vem, mas por que Elohim? Elohim não é um nome... Deus é um nome pagão, traduzido por Elohim. A palavra Elohim é uma palavra que termina com im, o que a compara a palavras plurais, ok? Mas não deve ser entendido à luz como um plural, é o tema do programa de hoje. Mas também é usado para deuses. Elohim, deuses. Mas como no hebraico não tem letras maiúsculas ou minúsculas, não há essa diferenciação linguística. Ok, dadas essas informações preliminares, semânticas e linguísticas, vamos entrar propriamente no tema. E o tema é: qual é a origem da Trindade? Primeiramente, não é uma origem bíblica. Ok? A Bíblia, e quando eu falo de Bíblia, aqui vou usar o termo Bíblia hoje, nesse programa, para se referir ao conjunto da Bíblia que os cristãos conhecem, ou seja, a Bíblia incluindo os escritos do assim chamado Novo Testamento, como eu gosto de me referir a ele, mas para nós, comunidade de Bnei Mashiach, bem como para toda o restante da comunidade judaica, escrituras sagradas é o Tanar, ou seja, a Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá, os 5 livros de Moshe Rabbeinu, os 5 livros de Moisés, conhecido como Pentateuco, os profetas e os livros históricos dessa forma, organizados. A ordem desses livros é diferente, eles são colocados de acordo com importância religiosa. Então, a lei de Moshe, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamid e Baredevarim, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem os livros proféticos, então os livros históricos, então Salmos vai ficar lá para o final, Provérbios vai ficar lá para o final, Crônicas vai ficar lá para o final, aliás é o último livro. Ok? Escrituras sagradas para o povo judeu é o Tanar. Para o povo cristão, para nossos amigos cristãos, Bíblia é o que inclui o Novo Testamento. E outro programa que nós vamos fazer, vamos falar um pouco sobre a canonicidade bíblica, a canonicidade do Tanar, em comparação à canonicidade do assim chamado Novo Testamento. Como esses livros foram organizados e como eles chegaram até a Bíblia que você tem na sua mão. Vamos falar então de Bíblia hoje, incluindo os escritos do assim chamado Novo Testamento. E aí eu sempre acabo lembrando músicas, mas enfim, isso não vem ao caso. O bom humor é parte da nossa característica. A gente procura ser alegres, ok? Bom, vamos voltar ao assunto aqui. Não tem base nem no Tanar e também não encontra-se nenhum vestígio de Trindade nos escritos do assim chamado Novo Testamento. O que acontece é que todo cristão é criado desde pequenininho, ok?
aprendendo a rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? E mesmo aqueles que terminam suas orações em nome de Jesus, como é de costume protestante, compreende esse Jesus à luz de uma trindade, ou à luz de uma divindade que lhe fora atribuída. Quando? Ao longo das discussões processuais canônico-religiosas, discutidas dentro dos assim conhecidos como concílios ecumênicos ou concílios católicos apostólicos romanos. Estou citando isso historicamente, tá? E eu não quero que seja tomado por ofensiva a nenhuma religião. Todo mundo tem direito a crer no que quiser, em primeiro lugar. E eu, quem sou eu? Quem sou eu? Um mero aprendiz, né? Que para alguns, né, considerado como mestre, mas isso não me faz menos aprendiz. E como aprendiz, quem sou eu? Né? Mestre no sentido de ensinar, professor, né? Quem sou eu para ficar aqui dizendo que a fé de alguém é uma fé errada? Meu papel aqui, eu vou esclarecer isso. Meu papel aqui é identificar bases ou falta delas dentro das escrituras essas que são tidas como verdade por essas mesmas religiões. Então, uma religião que toma como base a Bíblia deve ter na Bíblia os fundamentos de sua fé. Né? Eu não discuto, por exemplo, com outros religiosos de outras religiões, um hinduísta, um Hare Krishna, um budista, um politeísta, um seguidor das religiões afrodescendentes, porque são religiões que já se consideram religiões politeístas, declaradas politeístas. Então elas admitem o politeísmo, ok? À luz do judaísmo, à luz da fé judaica, à luz da Torá, isso é considerado Avodah Zará, ou seja, a adoração das nações. Traduzindo literalmente, adoração dos estrangeiros. E nós não devemos nos envolver com qualquer tipo de Avodah Zará, e nem os nomes desses ídolos devem estar em nossa boca. Okay? Mas quando fala não deve estar em nossa boca, é uma forma de nos proteger. Então não falamos esse nome dos ídolos, embora às vezes a gente precise se referir a eles para explicar alguma coisa. Ok. Mas essas religiões são politeístas e sua base não está nas escrituras judaicas. O problema é quando uma religião toma como base as escrituras judaicas, toma como base o assim conhecido como o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que para nós é o Tanar, as escrituras, e ainda assim defende doutrinas, crenças, teologias que não têm origem nessas mesmas escrituras cridas por eles. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar fundamentos, ou a falta deles, nessas crenças. Bom, Deuteronômio capítulo 6, é a base inicial de toda a nossa crença e aquilo que nós testemunhamos. Vamos lá, Deuteronômio 6 foi parte da paraxá da semana passada, e nessa semana, de novo, esse mesmo assunto é trazido novamente à tona. Deuteronômio 6 diz assim: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Ve'ahaveta et Adonai Elohecha, ve'chol levavecha, ve'chol nafshecha, ve'chol meodecha, ve'hayu adevarim haele, asher anochi metzavecha hayom al levavecha, ve'shinamtam levanecha ve'dibarta bam be'shivtecha be'vetecha ve'lechtecha v'adelecha ve'shor be'cha ve'komecha, u'keshartam leot al yadecha, ve'hayu letotafot be'nenecha, u'retavitam al mezuzot be'techa, u've'sharecha. É claro que é fácil pronunciar assim rápido quando se trata da mais importante oração que fazemos todos os dias. Shema Israel. Que significa, vou ler aqui na versão Ferreira de Almeida, que é a versão que a maioria das pessoas possui na sua casa. Eu vou ler aqui: Ouve Israel,
O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Ou o Senhor aqui na Bíblia, quando aparece caixa alta na Bíblia que você tem, é porque aparece ali o nome de Deus, o Kadosh Baruch Hu, o nome sagrado, o tetragrama. E amarás o Eterno teu Deus, amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Que poder? Meoderá. Teu poder, meod, força, muito, posse, com todas as suas posses, com todas as suas possibilidades, amarás o Eterno teu Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quer dizer, a primeira palavra que deve se ensinar a uma criança desde pequena é Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, ouve Israel. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E não há unicidade fora dele. Ele ensinará diligentemente, falará diligentemente aos teus filhos, inculcarás a teus filhos, colocarás na cabeça dele o tempo todo, e delas falarás, assentar em tua casa, andando pelo teu caminho, ao deitar-te, ao te levantares, e também atarás como um sinal em tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Shema Israel, a frase mais importante, a frase escrita nos umbrais de nossa casa, acompanhadas das 3 berachot baseadas na Torá, que mencionam esse texto, colocamos na porta da nossa casa, dentro das caixinhas do tefilim, das batim, das casas, dos tefilim que colocamos no braço, na cabeça, como está escrito aqui, e a frase que recitamos todos os dias de manhã e de noite, com os nossos filhos. Por quê? Porque essa ideia, ela deve ser gravada. Porque somente assim nós vacinaremos os nossos filhos de toda a crença plural que concebe Deus como algo que não está descrito na Bíblia e não concebe Deus de uma forma com a qual ele não se revelou à humanidade. Ele se revelou à humanidade como o único Deus existente, e não há outro fora dele. Para nós, ele é muito mais do que apenas o único Deus. Essa ideia da unidade de Deus, da unicidade de Deus, ela é mais profunda do que isso. Nossos sábios vão dizer, no Tânia, que não devemos entender que a unicidade divina é apenas uma unicidade qualquer, como se ele é a única coisa o único Deus que existe e não há outro Deus fora dele. Não. Localizar ele num determinado lugar já é por si só fora de sua unidade, porque ele é a unidade. Ele é o tudo. E nós, todo o universo subsiste nele. Essa é a ideia. A unidade dele se vai além da esfera de sua divina habitação, de sua divina mansão, como as pessoas conhecem como céu, e que eu prefiro chamar de o lado de fora da existência. Essa ideia, ela deve ser cravada. Qualquer profeta que aparecesse falando de um outro tipo de Deus, um Deus que não conhecemos, deveria ser morto e deveria ser descrito. Não deveríamos seguir. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 18. Fala que um profeta seria dado semelhante a Moshe Rabbeinu. Sabemos que isso, nossos sábios defendem, sabem disso, dizem que isso se refere a Mashiach. Muito embora algumas pessoas, erroneamente, não considerando o texto hebraico, que não tem essa parte, acrescentam lá em cada geração. Isso não está escrito na Torá, que é em cada geração. Okay? Não está escrito no texto hebraico, apenas em algumas traduções para induzir o leitor a uma certa compreensão e desviar o foco de uma Mashiach que poderia existir. Tá? Mas enfim, isso não é o caso. Porém o profeta, versículo 20, porém o profeta que presumir falar alguma coisa em meu nome e não lhe mandei falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. E se disseres em seu coração, como conheceria a palavra desse profeta? E sabe quando esse profeta falar em nome do Senhor a palavra que ele não se cumprir, e aí fala que quando ele falar uma coisa não se cumprir é porque ele não é o profeta. Mas vamos supor, ele é o profeta. E a profecia dele se cumpre. Digamos que a profecia dele se cumpra.
Então, ele é um profeta? Não, não é um profeta, porque um profeta é crido por aquilo que ele ensina e não aquilo que ele promete. Por exemplo, Bilam falou várias coisas que aconteceram, inclusive relacionadas ao povo de Israel. Mas Bilam era um idólatra. Balaão, para quem não conhece o termo hebraico. Ele era um idólatra. Ok? Vamos então para Deuteronômio 13 e vai falar das características de um profeta enganador, de um falso profeta, muito embora seja profeta, um profeta que não vem de Deus, não foi enviado por Deus. Diz aqui, um profeta, veja bem, e quando um profeta ou sonhador, capítulo 13, verso 1, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti para anunciar um sinal ou prodígio, mesmo que ele faça prodígio, faça milagres, e suceder um sinal ou prodígio que houver falado, e disser, vamos atrás de outros deuses que não conheceste, e se vamos-los, então não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor nosso Deus vos prova para saber se amais o Eterno vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, e guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e Ele servireis, e Ele vos achegareis. E esse profeta ou sonhador será morto, pois ele pregou rebeldia ao Senhor vosso Deus, e vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele, assim eliminarás o mal do meio de ti. Quais são as características desse profeta? Ele diz assim, versículo 2, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo. E aí vem a temática teológica dizendo que Deus não estava totalmente revelado no assim chamado Velho ou Antigo Testamento. Como é que pode falar isso? Porque aqui está dizendo, Deus que não conheceste, Deus se revelou integralmente a seu povo Israel no Sinai. Se revelou a Abraham Avinu, se revelou a Isaac Avinu, se revelou a Jacob Avinu e se revelou finalmente a Moshe Rabbeinu, quando disse a todos os patriarcas eu me revelei como ele Shaddai, como Deus provedor, como Deus guardador das portas de Israel, como Deus todo-poderoso, mas a ti eu me revelei com o meu nome, e deu a ele o tetragrama, e mostrou a ele sua face, mostrou a ele sua glória, seus atributos. Moshe Rabbeinu é o testemunho maior de Deus, e só Moshe Rabbeinu falava em nome de Deus. Qualquer Mashiach que surgisse depois de Moshe Rabbeinu deveria, no mínimo, ter a mensagem de Moshe. Portanto, crer no Mashiach que teria pregado uma trindade, teria pregado um outro Deus, ou teria se dito Deus, mereceria ser morto. Estaríamos cumprindo a Torá. Claro, na época do Beit HaMikdash, não nos dias de hoje, né? Isso não acontece mais hoje, o pessoal fica perguntando isso. É lógico que não existe mais não existe mais essa lei. Eu estou procurando aqui um texto que me veio aqui, achei rápido hoje, Deuteronômio 4, verso 12, eu vou ler aqui. Então, esse Deus se revelou ao povo de Israel, e um Mashiach que pregasse tal coisa deveria ser morto na época do Beit HaMikdash. Portanto, se o Rav Yeshua ensinou um Deus que não era o Deus que os judeus conheciam, se o Rav Yeshua se dissesse Deus, ou fosse crido como Deus, ou como ser divino, nascido de uma virgem, aquela historinha toda para boi dormir, das carochinhas da história pagã, então, ele não seria o Messias. Ele não seria o Messias. E ele não teria morrido injustamente. Por quê? Está escrito aqui, Deuteronômio 4, verso 12.
Vou ler desde o 11, como sempre. Vou ler desde o 11. Vou ler desde o 10. O dia que estivesse esperando o Senhor teu Deus em Horeb, que é o Sinai, quando o Eterno me disse, ajunta este povo e farei ouvir as minhas palavras, aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que viverem, e as ensinarão a seus filhos. O quê? E vos chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus. Uma coluna de fogo parecendo um vulcão subindo, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então Hashem, o Senhor, Adonai, vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou a sua aliança e vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e vos escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Eterno vos ordenou, ao mesmo tempo vos ensinaste estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra no qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência vossas almas, pois, vou ler de novo aqui, pois nenhuma figura vistes no dia do Senhor em Horeb. Falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante a homem ou mulher. Deus não tem forma. Hashem não tem forma humana, não tem mão, não tem pé, não tem olho, não tem cílio, não tem cabelo, não tem orelha, não tem pelos na orelha, não tem unha no dedo do pé. Toda visão tida pelos profetas de um Deus assentado no trono e a orla de suas vestes enchiam o templo, como ele se revelou ao profeta Yeshayahu, deve ser entendido como uma linguagem simbólica e a forma como Deus se apresentou ao profeta, e não que ele tenha aquela forma. Hashem, por exemplo, estava no fogo da sarça, ele é fogo. Hashem precisa de vestes para cobrir sua nudez? Hashem tem nudez? Não. Não. A própria ideia de um Deus com formato por si só é uma ideia que induz à idolatria. Aqui fala, essa ideia corrompe o coração. Essa é a base do monoteísmo judaico. Não há forma humana para Deus. Ele é o tudo, o absoluto, o Erie, Asher Erie, o eu sou. O eu sou o que sou, ele é. Mas desde pequenininho, desde criança, leva o menino no culto, leva o menino na missa, leva o menino para assistir a humilha de seus líderes, e ele lá ensinando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Imaculada Conceição. Concepção virginal. O Espírito Santo, uma pomba. Nos quadros, e uma coisa interessante sobre os quadros da Renascença, é que a grande maioria dos pintores que pintavam esses quadros, artistas que pintavam os afrescos das igrejas católicas, eram ateus. Sequer acreditavam, sequer eram cristãos. Falavam que eram para poder pegar o serviço na igreja, mas enfim, não eram cristãos. E pintavam o que os padres mandavam pintar. Pinta o Espírito Santo como uma pombinha, porque ele apareceu como uma pomba na cabeça lá de Jesus. Pinta Deus como uma mão que toca o homem. Aquela imagem eu acho interessante, porque ela mostra uma conexão entre o divino e o sagrado e o profano. Ali eu acho interessante aquela imagem, a mão de Deus. Ok, mas é uma figura idolátrica. As pessoas veneram nos afrescos das igrejas de Roma. Michelangelo, aquela coisa toda, né? Um Jesus pintado de uma forma romana, aquela coisa toda, fazendo assim, aquele sinalzinho. E em outros quadros, Deus aparece com um triângulo na cabeça, né?
Parece que Deus é maçom. Nada contra o pessoal da maçonaria, com todo respeito. Mas chega a ser engraçado colocar um triângulo na cabeça de Deus. Deus está encarnado na pessoa, né? Dizem eles que Deus estaria encarnado na pessoa do Messias. E manifesto nesse mundo pelo Espírito Santo, que é uma pessoa. Então tem pessoa que afirma ter recebido o Espírito Santo de Deus na forma de uma pessoa que sentou na cadeira dele e falou com ele. E aí fala, vai rezar, fala, dá bom dia, boa tarde, boa noite para o Espírito Santo. Eu acho isso também um pouco engraçado. Porque Espírito, como a própria palavra diz, não é uma pessoa. Espírito é um espírito. Mas as pessoas estão acostumadas a entender o espírito como uma alma penada, né? Uma coisa assim, uma pessoa que anda, só que ela é meio transparente. A palavra espírito, ruach, em hebraico, significa sopro. Sopro. Apenas isso. Mas é claro que, no contexto divino, esse sopro simboliza a sua presença. Então, o Espírito de Deus é a presença divina. Quando materializada fisicamente, chamamos de Shekhinah. Quando apenas se dá como uma presença que só pode ser sentida no âmbito emocional ou devocional, não dizer emocional, porque emocional é muito complicado, né? Enfim, mas só pode ser percebida no âmbito devocional, é aquele mesmo Espírito que induz a profecia, induziu os profetas a revelações. Então chamamos de Espírito de Deus, Ruach Elohim ou Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que é um termo usado amplamente na literatura rabínica, o Ruach HaKodesh, ou Espírito do Sagrado ou Espírito Sagrado. Então, a emanação de Deus e que se manifesta nos tzadikim por meio dos frutos e das suas obras. Okay? Mashiach é um homem. Fala o texto aqui. Deuteronômio ainda, capítulo 18. O Eterno teu Deus suscitará, versículo 15, suscitará um profeta no meio dos teus irmãos, semelhante a mim. A mim quem? A Moshe Rabbeinu, o homem. Moshe Rabbeinu não é Deus? Não. Fala que lá que ele será por Deus. É o que eu chamo de colar com guspe. Será por Deus porque ele falaria, Deus falaria na sua boca. E Aharon, seu profeta, porque ele inspiraria Aharon, ele diria a Aharon o que falar. Atribuir divindade a Moshe por causa desse texto como eu uso aqui com perdão da expressão, é estuprar o texto. Tá? Mas enfim, versículo 16. Segundo tudo, fala, a este ouvirás, ok? E aí segue falando de que esse profeta deveria ser um profeta verdadeiro. Então é o continuado do texto que eu já li. Então o Mashiach é um homem. Apenas tão somente um homem. E lá em Isaías capítulo 11 fala que ele seria um rebento de Ishai, de Jessé, pai de Davi da Melech, descendente do rei Davi. Em Gênesis capítulo 49 fala que ele seria descendente de Judá e é chamado de Shiló, que alguns traduzem como enviado, da tribo de Judá. Muitos outros textos que falam sobre ele, falam sobre sua natureza, falam sobre sua índole, falam sobre seus atributos que veriam de Deus, que sobre ele estaria o Ruach Elohim, Espírito de sabedoria, fortaleza, temor do Senhor, lá em Isaías 11. Um homem com a presença de Deus, um tzadik, o tzadik haemet, o tzadik verdadeiro. Mas então a coisa toda ficou complicada. O senhor falou que ia citar texto do Novo Testamento. Sim, eu vou citar. Eu não gosto de Marcos, mas não abri Marcos. Marcos capítulo 11. Vamos lá. Desculpa, é Marcos 12, okay? Verso 28 em diante. Chegando os escribas, os soferim, os que escreviam a Torá, os documentos, enfim,
Tendo ouvido a discussão, eles eram estudiosos, sadiquim, entre eles, vendo como Rav Yeshua se houvera respondido bem, perguntaram: mestre, qual é o principal dos mandamentos? E Yeshua respondeu: amai o próximo como a si mesmo, é Deus sobre todas as coisas. Não! Ele não respondeu isso. Ele respondeu: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Respondeu Rav Yeshua: o principal é: ouve Israel, eterno, nosso Deus, o eterno é o único. Aí ele fala: e amarás o eterno Senhor. Ele cita Deuteronômio 6. Amarás o eterno Senhor de todo o coração, todo o alma, todo o teu poder, todo o teu entendimento e de toda a sua força. E o segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo, porque ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo. Ok. Tudo o que for entendido à luz do assim chamado Novo Testamento, que contraria esse princípio dito por ele, é falácia. Ou está errado, ou foi acrescentado, transformado ou subtraído. E aí, se você quiser saber mais, assiste o nosso vídeo a variações textuais, variantes textuais do Novo Testamento. Esse mesmo que falou isso jamais poderia ter se dito Deus ou poderia ter pregado a Trindade. Yohanan, João 17, vai falar assim: versículo, vou ler desde o verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e ao Mashiach, a quem enviaste. Okay. Desculpa. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes da fundação do mundo. E aí aqui entra um texto que as pessoas usam para dizer que o Mashiach existia lá. O Mashiach existia como palavra, assim como cada um de nós existíamos como palavra. O universo existia enquanto palavra, como ideia. O Mashiach não era uma entidade que estava lá no céu e que desceu para esse mundo como um alienígena. O Mashiach não é um super-homem que veio do planeta Krypton, veio numa nave espacial e fecundou uma mortal, como nas tragédias gregas. Não. O Mashiach é um homem. Um homem semelhante a Moshe Rabbeinu em conhecimento, e também faria milagres, ok, mas pregaria o único Deus, levaria a sua geração a um nível de relacionamento com Deus mais elevado. Esse é o papel de Mashiach. Ele pediu forças espirituais para seguir, para assumir o papel que ele veio para fazer. Apenas e tão somente isso. Por isso a glória que ele pediu aqui. Esse texto é um texto que eu quero explicar à luz de uma outra realidade, sobre o que significa viver a realidade do tzadik, a ponto de nós sermos como mortos, não percebidos pelas pessoas que nos rodeiam. Ok. Não tem parte nessas coisas. Mas, mas então o problema não era ele, o problema é um cara chamado Paulo. Vamos ali a palavra, vamos ver aqui um texto do Shaul Hachalia, que ele fala ele fala a Timóteo dizendo: porque há um só Deus, versículo 5 do capítulo 2 da primeira epístola de Shaul a seu discípulo Timóteo. Ele fala: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o Mashiach, o homem.
Yeshua, Mashiach, homem. Ok. Mediador. O que é esse mediador? Sabemos que não há mediação no judaísmo, na fé judaica. Sim, não há mediação. Não podemos rezar a mais ninguém. A mediação feita por Mashiach é a mediação feita por Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu falou, ele veio, ele não falou diretamente a vocês, ele falou através de mim. Um mediador de palavra, de acesso, de revelação, e não um mediador que está lá intercedendo por nós, aquela coisa toda, aquela falácia de que o Messias está lá no céu. Isso é bobagem, é invenção, isso não existe. Mas quando você é ensinado desde pequenininho, tudo que você lê vai fundamentar o que você já acredita. E aí, nesse caso, você precisa entender. Deus se revelou a Moshe Rabbeinu através da sua santa Torá e mais nada. Sua santa e maravilhosa Torá. E mais nada, amigo. Tem outro texto. Ainda deixar o Rachalia. Efésios 4:6. Não, um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos e por todos nós. Aqui, Coríntios, carta dele aos Coríntios, um povo idólatra, fazia parte do grande mundo grego, primeira epístola dele aos Coríntios, não aos corintianos, aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Todavia para nós, há um só Deus, o Pai, a quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só, Mashiach. Por isso o termo Maran, em hebraico, Senhor, nesse caso, para Mashiach, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. O mundo foi criado para o Mashiach, porque ele é o homem que governará o mundo. É o que diz o nosso sábio. A ninguém chamais de pai, porque há um só é o vosso pai, que estou lendo alguns textos aqui na minha Bíblia online. Ok. Mas como é que fica aquele texto? Antes de Abraão existia eu sou. Bom, esse texto pode ter sido acrescentado, simples assim, para nós não tem problema, nós cremos na Torá mesmo, o Novo Testamento tem um valor narrativo, muito parecido com o livro de Reis e Crônicas. Não tem valor teológico. Mas ele também pode significar que antes desses patriarcas existir, ele já existia no plano divino, no plano de Deus, nos objetivos, no plano da salvação de Deus para a humanidade. O que você não pode pegar esses textos, subsistindo na forma de Deus, Filipenses não se fez semelhante a Deus. Como é que pode? Subsistindo na forma de Deus. Gente, é nessas horas em que a gente tem que escolher o que você vai realmente acreditar, o que você quer realmente crer, o que você está realmente buscando. Você está buscando Deus, o Deus verdadeiro? Ou você está querendo justificar sua crença sem abrir mão aquele resquício? Se você não abrir mão dos resquícios, meu amigo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que escolher o que você quer. Escolhe o que você quer. Eu falei que vai falar da origem da Trindade? Vamos falar. Vamos lá. A Trindade, ela existe, ela foi fundamentada no ano 325, no concílio da assim chamada Niceia. No concílio de Niceia, foi discutido durante mais de 4 meses, reuniu-se lá 318 bispos, ela foi convocada pelo próprio imperador Tito, após ter se convertido ao assim chamado cristianismo. Havia uma dissensão dentro da comunidade primitiva, que já não era primitiva, 4 séculos depois, nada mais é primitivo, por conta dos gentios que foram
recebidos por esse chamado, e eles trouxeram crenças pagãs. E daí veio as deificações. Um personagem morre e começa a se falar um monte daquele personagem, colocar coisas lá sobre ele, falácias, invenções, e a figura do Rav Yeshua começa a passar por um processo de deificação no relato das pessoas que já não o conheciam, porque nós estamos falando de 4 séculos depois. E a religião que Tito queria instituir não era aquela religião de origem judaica, é claro. Era uma religião que pudesse atender os objetivos políticos de Roma, que era unificar Roma em torno de uma única religião. E todos os povos eram politeístas. Uma religião monoteísta não poderia, de fato, atender os propósitos de Roma. Muito embora ela se diga monoteísta, ela mandou destruir os templos pagãos, mas manteve a mesma ideia. E aí, a grande disputa, Ário e Atanásio, estude sobre isso na internet, Ário e Atanásio. Ário era um bispo também que defendia a ideia de que Deus é um só, e de que Jesus não era Deus, coisa nenhuma, que isso aí era uma coisa absurdo. Não era bem assim, ele tinha suas crencinhas meio esquisitinhas, mas enfim, ele defendia uma ideia antitrinitariana. Mas Atanásio, hoje considerado santo na Igreja Romana, defendia a Trindade. Deus se personificou no Messias e habita hoje no meio de nós através do Espírito Santo, a pessoa. Deus é Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo, de acordo com Atanásio. E a teoria de Atanásio foi induzida aos bispos por parte do próprio imperador. De forma que a crença no único Deus e a crença antitrinitária, ou a crença chamada de crença ariana, tornou-se heresia. Uma heresia tornou-se credo, e o credo tornou-se heresia. E nesse concílio foi estabelecido o credo niceno, que tornou-se posteriormente o credo de Constantinopla, no concílio de Constantinopla, e que deu origem à reza romana chamada Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus céu na terra, tal, na Virgem Maria, tal, na Igreja Romana. Assim. É o credo católico, o credo cristão. Que coisa, não? Que coisa. Essa é a origem da Trindade. E a partir daí, toda a Escritura, até o século VI, foi alterada para dar credibilidade a essa crença pré-estabelecida de origem pagã. Nas divindades antigas, nas divindades egípcias, a Trindade já existia. Porque ela se baseava na família, pai, filho e mãe. E ela foi substituída por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a versão feminina de Deus. A Trindade tem origem no paganismo antigo, criticado, refutado pelo pai Abraão e condenado pela Torá na boca e na mão de Moshe Rabbeinu. Qualquer coisa a parte a isso é idolatria. É Avodazará. Sai dessa, amigo. Sai dessa. Sai dessa. Sai dessa. Como diz o texto lá de Apocalipse, sai dela, povo meu. A grande meretriz, a mãe de todas as prostitutas. Sai dessa daí. Shaul Hacharia fala lá na carta dele, no relato de Atos, né? Lá no capítulo 17 de Atos. Ele vai... Eu não dei muitos detalhes históricos sobre Ário e Atanásio, porque isso você pode achar na internet. Vai na internet, pesquisa. Tem alguns livros bons, Quando Jesus se tornou Deus. Esse é o melhor livro sobre o tema.
Sugiro que você leia, não estou vendendo. Fala assim. Porém, aqui, versículo 23 do capítulo 17 de Atos, porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar, no qual estava escrito Agnostos Theos, o Deus desconhecido. Pois esses que adorais sem conhecer é precisamente aquilo que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo todo e que nele existe, e o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem fez todos a vida, a respiração e tudo mais, e de um só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, e havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação, para buscarem o Deus, porventura buscando, tateando, pudessem achar, se bem que não está longe de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns de vossos poetas cantaram, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. O único Deus existente. O único Deus existente. Mas com o passar do tempo, o paganismo das nações começou a ser assimilado por aquela comunidade, por aquele movimento iniciado pelo Rav Yeshua, como disse um amigo meu hoje. Rav Yeshua mandou seus discípulos pregarem o único Deus, a salvação, os ensinamentos dele em todo mundo. Aí veio a Igreja Romana e atrapalhou tudo. Mas isso tem um propósito. Por quê? Porque foi a Igreja Romana que popularizou a Bíblia. Para promover o seu profanado Novo Testamento, ela acabou tendo que incluir o Tanar. E Deus não permitiu que o Tanar se perdesse. As Escrituras permaneceram ali. Muitas discussões foram feitas para formar o cânone bíblico que conhecemos hoje, mas o Novo Testamento precisava ser conhecido, então a Bíblia foi conhecida, e junto com a Bíblia, o Deus verdadeiro foi conhecido. E como a gente sempre diz que tudo é para o bem, Gamzu Letová, também isto foi para o bem. E hoje, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, Kadosh Baruch Hu, temos a prova, as Escrituras que não nos deixam enganar. Essa Escritura, ela não deixa que sejamos levados pela mentira de Roma, a grande meretriz, a que se assenta sobre as nações, a que se fez Deus. Ele mudaria os tempos e as leis, perseguiria os santos do Altíssimo. E aí eu quero terminar o nosso vídeo de hoje, nosso shiur de hoje, com um texto que está no livro de Daniel, não considerado como um livro profético, muito embora ele exercia a profecia, mas a gente fala que ele não era profeta, porque ele era um vidente, não exortava o povo, não cumpria o papel de profeta nesse sentido. Mas enfim, se não vem ao caso, Daniel, capítulo 7, vai dizer o seguinte, versículo 24, não vou explicar a profecia, não vem ao caso, mas ela se refere ao desfacelamento de Roma e o surgimento do cristianismo. E os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele tempo, naquele reino,
depois dele se levantará um outro, no qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 vezes, assim por diante, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo, o povo judeu, e cuidará de mudar os tempos e as leis. E a lei, os tempos e a lei, a Torá. E os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos, metade do tempo. É aquilo que o Apocalipse vai chamar de 1260 dias, que corresponde a 1260 anos, que culmina no fim da Inquisição hispano-portuguesa, no fim do século XVIII. Durante todo esse tempo, todos aqueles que não criam na Trindade eram perseguidos. Roma chegou a colocar uma guarda pretoriana dentro de cada sinagoga, soldados da guarda romana dentro de cada sinagoga judaica, para verificar que se os judeus não estavam recitando o Shema Israel. Puxa vida. A perseguição clara, porque se destruísse o Shema Israel, destruísse o povo judeu, também o nome de Deus deixaria de ser conhecido na terra, mas Baruch Hashem que ele não permitiu. Para nós há um só Deus. E se você quer conhecer esse verdadeiro Deus, conheça a Torá. Nós estamos aqui para ajudar você nessa caminhada e a não mais se deixar enganar pelas mentiras proferidas pela grande meretriz. É isso. Que o Eterno abençoe você. Shalom Lekulam e Shalom Tzadikim.